capítulo 2, versículo 37, nós encontramos essa palavra. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Depois da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, houve então esse momento de perplexidade de todos que estavam ali reunidos na cidade de Jerusalém por causa da festa do Pentecoste. As pessoas ficaram atônitas, completamente em dúvida com relação a tudo que estava acontecendo. Em certo momento, um grupo enorme de pessoas saíram pelas ruas em uma grande algazarra, adorando ao Senhor e orando em línguas estranhas. A multidão fica entusiasmada com o que vê e não acredita no que está vendo, chegando mesmo a dizer que eles estavam embriagados ainda pela manhã. Pedro, o apóstolo, então se levanta e faz um discurso avassalador e prega uma mensagem expositiva maravilhosa. As pessoas ouvem aquela mensagem e os seus corações são despedaçados pela palavra de Deus. E no final desse sermão maravilhoso, eles então chegam para os discípulos e perguntam: o que faremos? Mediante tudo que Pedro pregou, eles ficam sem saber o que vão fazer das suas próprias vidas. E a pergunta deles, daquela multidão para os discípulos, é exatamente uma pergunta pertinente para todos nós. O que faremos? O que faremos? Como viveremos? O que precisamos fazer? Esta talvez seja uma pergunta que é feita em todas as épocas, em todas as gerações. Nós estamos aqui em 2020, enfrentando uma pandemia, e este vírus tem trazido a gente para um contexto tão complicado do qual nós nunca vivemos antes. E esses dias têm sido uma noite longa e escura. E essa pergunta também, ela é feita por cada um de nós. O que faremos? E agora? Como viveremos? Deus trabalha com gerações. E esse tempo de pandemia também é um tempo de mudanças. Eu creio que a pandemia não pegou a gente de surpresa. E não pegou Deus de surpresa. Porque Deus já sabia da existência desse mal que subitamente cairia sobre a terra. E esse tempo que nós estamos vivendo talvez seja um marco para demonstrar as mudanças que serão feitas daqui para frente. Logo após esse período, a nova ordem mundial será exatamente implantada sobre a Terra. E tudo já está sendo preparado para isso. As gerações foram preparadas para esse momento. Em 1948 a 2018, desde 1948, Israel foi fundada como nação, aprovada pela ONU. E são 70 anos, de 1948 até 2018. E esse momento, há uma descrição na Bíblia a respeito dele. Está aqui em Mateus 24, versículo 32, que diz assim: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. O próprio Jesus, depois do sermão profético a respeito dos últimos dias, ele lança então o olhar para o relógio de Deus, para a plataforma estipulada por Deus em seu coração, o plano de Deus. E o plano de Deus tem como centro Israel. Então, olhai para a figueira, olhai para Israel e ver que o verão já está próximo é o maior sinal dos últimos dias. E esses 70 anos da nação de Israel fala a respeito desse período de preparação do Senhor.
e de preparação também dos homens, para que a gente possa entrar nesse tempo da nova ordem mundial. A Segunda Guerra Mundial aconteceu de 1940 a 1945, em que morreram aproximadamente 50 milhões de pessoas em todo o mundo, contando aí os 6 milhões de judeus que foram mortos no Holocausto. A Segunda Guerra Mundial foi talvez a maior tragédia do século passado. E o mundo nunca mais foi o mesmo depois da Segunda Guerra Mundial. O mundo pós-guerra foi um mundo completamente diferente, sendo então a Segunda Guerra Mundial um gatilho de transformação. Em 1948, Israel retorna como nação. A década de 50 inicia então um novo tempo, já preparando para esse tempo que nós estamos vivendo hoje. A década de 50, os anos da brilhantina, os anos românticos, foram muito mais do que isso. Foi uma década de mudanças leves, mas significativas. Foi quebra de tabus, de paradigmas. Sutilmente o mundo começou a mudar na década de 50. Porque depois do pós-guerra, as pessoas tinham uma ansiedade muito grande para viver. E aquele frágil sentimento de paz pós-guerra, de poder acreditar no futuro, criou uma geração romantizada. Mas, por outro lado, uma geração que queria abandonar aquele passado e viver um futuro diferente. Por isso, então, o mundo começou a mudar ali. Conceitos foram quebrados, tradições foram quebradas e a cultura também foi mudada por causa dessa sutileza que já estava no coração das pessoas de desejar mudanças. A família tradicional começou a ser abalada. O rock surgiu nessa época e Elvis Presley, com a sua música, começa a trazer um novo pensamento para aquela cultura. Um filme que retrata bem esse tempo é Footloose. E Footloose é um filme que conta a história de uma pequena cidade americana. E ali os jovens daquela cidade desejam que o rock esteja presente ali naquela cidade, nas suas festas. Mas o pastor daquela cidade, ele é contrário àquilo. E então ele começa a questionar aqueles jovens, a implicar com aqueles jovens, a perseguir aqueles jovens. Então nesse filme Footloose há uma grande rebelião daqueles jovens contra aquele pastor, e contra aquela cultura, e contra aquela sociedade, e por fim o rock prevalece. Se você não assistiu esse filme, assista, você vai entender um pouco dessa mudança. É algo tão simples, mas que demonstra já esse desejo de mudança dessa geração, de abandonar uma cultura, de abandonar preceitos, de quebrar tabus, de querer a liberdade, de desejar essa liberdade, de desejar mudanças, de desejar coisas novas, de experimentar o novo, de abandonar a religião antiga, de abandonar a fé antiga, de abandonar os costumes antigos, de buscar algo novo. Então a década de 50 foi algo assim leve, sutil, mas que já demonstrou um desejo muito grande de mudanças na vida das pessoas. Agora, a década de 60 pirou. Verdadeiramente o mundo virou de cabeça para baixo. Uma das grandes causadoras dessa virada de mesa é exatamente o movimento hippie, que surgiu avassaladoramente nessa geração. O lema sexo, droga e rock and roll realmente tomou conta do coração daquelas pessoas. E as pessoas foram completamente embriagadas com essa novidade. E além desse movimento hippie que trazia sexo, droga, rock and roll, houve também uma mudança de crenças, porque os hippies cultuavam muito os deuses da Índia. Então, também houve nessa geração uma nova percepção com relação à religião. As pessoas não mais acreditavam somente no cristianismo,
mas também foi aberto um leque maior para as religiões orientais. Então a família tradicional, principalmente americana, que era cristã culturalmente, agora começou também a caminhar por esses caminhos de seitas orientais, dos gurus, né, da filosofia de Gandhi. E essas coisas foram enchendo aquela sociedade, enchendo aquela cultura. O Festival de Woodstock, né, da música, influenciou muito aquela geração. As pessoas passaram então a viver de uma maneira completamente diferente do que era o padrão antigo. Sem contar a explosão dos Beatles, a maior banda de rock de todos os tempos. Os 4 garotos de Liverpool, eles incendiaram o mundo com suas músicas, com sua filosofia, e sutilmente a mente, a cosmovisão, a maneira das pessoas começaram, a maneira que as pessoas viviam começaram a mudar. Houve também os Rolling Stones mais tarde. Então essa influência foi muito forte em todos os segmentos da sociedade. Há pouco o homem também havia chegado à Lua. Então Neil Armstrong pisa no solo lunar pela primeira vez e o homem então alcança uma distância que ele nunca havia alcançado em toda a sua história. O homem pisou na Lua. E isso mostrou para essa geração que não havia limites para ela. Não havia mais coisas que pudessem prender o ser humano. E por isso, então, houve essa época da rebelião, de uma geração pervertida, de uma geração sem compromisso, né? Do Viva Hoje, que hoje é o mais importante. E essa geração foi criando uma cosmovisão completamente oposta aos padrões antigos. Tanto é que em 1969 há uma explosão do homossexualismo, da divulgação do homossexualismo em São Francisco, na Califórnia. O mundo na década de 60, ele experimenta então uma verdadeira mudança de costumes, de paradigmas. O mundo então está vivendo assim uma perplexidade tão grande diante das pessoas antigas, porque estão vivendo exatamente o novo. A década de 70 ela chega com uma geração completamente deprimida. A depressão é a marca da década de 70, mas é até fácil de entender por quê. Porque se na década de 50 houve esse desejo de mudança sutil e leve, na década de 60 houve então essa explosão, essa liberalidade, essa geração livre. E como consequência de tudo isso, a ocorrência dessa depressão na década de 70. Tanto é que o cigarrinho de maconha, que era fumado ali pela geração hippie, agora se tornou drogas pesadas. E na década de 70, então, vem ali a heroína, vem ali o LSD, vem ali as drogas sintéticas, vem ali, então, profundamente marcando uma geração que havia se perdido e que foi abalada um consumo excessivo de drogas e de álcool. Tanto é que as bandas agora não são mais bandas de rock românticas, agora é um rock pesado. E ali a gente vê o começo do rock progressivo, e bandas como Iron Maiden, AC/DC, Black Sabbath e tantas outras surgem nesse cenário, trazendo músicas deprimidas, de protestos, de rebelião, de descrença em Deus, de descrença na sociedade, de descrença no político, de descrença no homem, de descrença em todas as coisas. A década de 70 foi uma década de profundo abatimento das pessoas, até porque também os governos mundiais, a maioria dos países vivia uma ditadura militar. E essa ditadura também causou uma opressão muito grande nas pessoas. Foi uma década de sufocamento espiritual.
Foi uma década de tristeza, de angústia, de muita polarização política. E as pessoas viviam muito oprimidas nessa década. Há também o começo da Guerra nas Estrelas. Ali, Estados Unidos e União Soviética já começaram a causar um temor muito grande nas pessoas do risco de uma guerra mundial, do comunismo e também do capitalismo. As guerras recentes do Vietnã, do Camboja, continuam assustando as pessoas. E isso então traz um clima muito pesado para a década de 70. A década de 80, quando começa, vem já trazendo também para as pessoas um medo muito grande. Hoje nós estamos aí sentindo os efeitos, as nações, do coronavírus. A década de 80, ela começa sofrendo com a AIDS. E a AIDS, então, traz um temor muito grande nas pessoas. Elas estão sofrendo por causa do medo. Quando a AIDS surgiu no começo da década de 80, a desinformação era muito grande. Então, esse medo generalizado trouxe para as pessoas uma opressão. As pessoas tinham medo de estar em contato com as outras e, além de tudo, gerou um preconceito muito grande com as pessoas, entre as pessoas. Então, a AIDS tornou para aquela geração um medo muito grande de se contaminar. Era comum naquela época dizer que se alguém espirrasse, contaminava o outro com a AIDS. A desinformação era muito grande e ídolos da música se contaminaram e morreram, como Freddie Mercury, anos depois, e Cazuza aqui no Brasil, e tantos outros que partiram por causa dessa doença misteriosa e incurável naquela época. Hoje já temos o tratamento para a AIDS, mas a década de 80 ficou marcada por isso. Ficou marcada também por uma grande inflação, por grandes prejuízos na Bolsa de Valores, por uma opressão econômica muito grande, por um desemprego muito grande. E na plataforma política surgiram esses homens e mulheres que trabalharam grandemente para criar uma plataforma mundial para começar a nova ordem mundial. Na década de 80 já se falava sobre a New Age, a nova era. E esses homens trabalharam muito para isso. Havia a pressão do comunismo e a pressão do capitalismo. Havia também a guerra nas estrelas, o medo de que o mundo experimentasse uma guerra atômica, uma guerra nuclear. Naquela época, na década de 80, as pessoas tinham medo de que a qualquer momento um maluco de um presidente apertasse um botão e o mundo virasse uma poeirinha. As ameaças de Ronald Reagan, presidente dos Estados Unidos, e Mikhail Gorbachev, da União Soviética, eram constantes nas televisões. E a gente vivia essa pressão. As músicas daquela época falavam a respeito disso. Tanto é que o U2 surge como uma das bandas que questionava toda essa questão das guerras nas estrelas, da ameaça nuclear, e filmes falavam sobre isso. Havia um verdadeiro terror nas pessoas com relação a essa disputa entre o comunismo e o capitalismo. E a gente percebia isso, e nas escolas só se estudava sobre isso, e era um grande pânico nas pessoas, toda essa questão nuclear. Mikhail Gorbachev, ele criou uma estrutura de terror na União Soviética. Ele chegou a dizer que tinha arsenal nuclear suficiente para explodir o planeta 47 vezes. Enquanto isso, Ronald Reagan promovia um discurso de guerra, de intervenção militar e de militarismos. O desfile era uma forma de mostrarem o seu arsenal de guerra. Mísseis enormes, ogivas, eram mostrados nos desfiles, nos feriados nacionais nesse país. Então o cenário era montado exatamente por Mikhail Gorbachev e também por Ronald Reagan. E na Inglaterra, a Margaret Thatcher, a donzela de ferro, que inclusive dá nome à banda Iron Maiden, Essa mulher governou com braço forte a Inglaterra. Na França, François Mitterrand.
esses homens e mulheres, eles já estavam criando uma plataforma na década de 80 para esse momento que nós estamos vivendo hoje. Uma das pessoas que mais contribuíram para esse momento foi exatamente o Papa João Paulo II. Esse homem viajou países e países, nações e nações, trazendo uma mensagem de paz, mas também ajudando, junto com Ronald Reagan, a criar um sentimento de mudança, de um novo tempo. Tanto é que João Paulo II é um dos responsáveis pela fragmentação do comunismo, do socialismo na década de 80. E por fim, em 1989, os muros de Berlim caem, há uma verdadeira revolução no oriente da Europa, na Europa Oriental, e os países vão se desligando, se fragmentando do socialismo e voltando a uma cultura capitalista. Apenas a União Soviética permanece com o socialismo. E muitos outros países ali experimentam mudanças significativas. No final da década de 80, o socialismo, então, ele cai. A década de 90 começa com mudanças grandes. O mundo deixa de ser uma aldeia para ser global. E tudo isso por causa da comunicação. Eu estudei muito no começo da década de 90, como um jovem recém-convertido, a respeito de New Age. Era comum ter seminários, estudos e palestras sobre New Age. Já havia esse sentimento de que a nova ordem mundial seria implantada, mas a gente não sabia como e não tinha nem perspectiva com relação a como seria. E coisas que a gente estudava ali pareciam absurdas de acontecer. No início da década de 90, nas escolas bíblicas dominicais, se estudava que haveria uma moeda única, e essa moeda seria, não uma moeda, mas um cartão. E esse cartão seria uma forma de comprar em todos os lugares, sem precisar de dinheiro. Apenas alguém viria com um cartão de plástico e colocaria numa máquina, e então esse dinheiro de plástico serviria para comprar. Talvez você vai rir do que eu estou te falando agora. Mas para a gente, naquela época, era um negócio impossível, porque a gente estava acostumado com fita VHS, com Discman, com fita cassete, e então essas coisas pareciam assim absurdas. Na década de 90, nem todas as casas tinham TV a cores ou telefone com fio. Não tinham essas coisas. Então comprar com cartão seria uma coisa absurda. E não é que em 95 inicia-se o cartão Visa. Esse cartão então é usado hoje por você, por todos nós, para comprar, e a gente nem pensa, simplesmente compra, é uma coisa comum nos nossos dias, mas para aquela época a gente imaginava como uma coisa tão impossível de acontecer. Outra coisa que para a gente era impossível era a tal da comunicação global, porque se dizia que a nova era traria um tempo de divulgação, de comunicação, que a gente poderia conversar com o japonês, conversar com o alemão, conversar com o chinês da nossa casa, através de um computador. Era quase impossível isso. Parecia coisa de filme, de ficção científica. Não é que em 95 também inicia-se o processo da internet. Tanto é que quando a internet começou e o www, para muitos era considerado o número da besta. www 666 é o número da besta. E por causa, então, dessas mudanças e tantas outras que surgiram após estas, que o mundo foi transformado e preparado. Em 1990, ninguém imaginaria que haveria YouTube, WhatsApp, que haveria Instagram, Facebook, que poderíamos comprar pela internet. Hoje, Mercado Livre, Amazon, Uber e tantas outras empresas são empresas apenas online. E naquela época isso parecia tão impossível. Então, a década de 90, ela prepara, então, um cenário que
faltava, das telecomunicações. E o mundo então agora é alcançado de uma forma tão rápida através da internet. Por isso nós estamos aqui nessa pandemia, vivendo esse tempo. E o mundo está todo preparado. Foram 70 anos, de 1948 até 2018. 70 anos de preparação. Dei apenas uma pincelada na história para que você entenda algo. Esse tempo agora que estamos vivendo, essa pandemia, muito mais que uma pandemia, é um marco que vai demonstrar que o mundo mudou. E daqui a um tempo as pessoas vão dizer, antes da pandemia e depois da pandemia. E os estudiosos estão dizendo que essa geração pós-moderna já se encerrou e que depois da pandemia virá uma geração pós-cristã. E agora? O que faremos? Como viveremos? Como seremos igreja nessa época? Como alcançaremos as nações com o Evangelho? Essa pergunta que fizeram os discípulos depois do Pentecoste também é uma pergunta que nós fazemos para nós mesmos. O que faremos? Nós devemos estar preparados para viver nessa geração pós-cristã. É a geração que é a última geração. A geração que vai encontrar com Jesus. Essa geração que precisa ser uma resposta para o mundo. Essa geração que precisa apontar o caminho. Deus está preparando a sua igreja. Deus está preparando os seus filhos para a última hora, para o último momento. O noivo vem. O noivo está chegando. E a igreja precisa estar preparada para que essa igreja remanescente, peregrina e forasteira possa ter as respostas que esse mundo precisa. Eu e você somos essa resposta para viver, depois dessa pandemia, em uma geração pós-cristã. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.